Os Eulas usaram a abordagem específica dos vampiros de privação de sono e magia de controle da mente para obter sucesso em seus muitos empreendimentos comerciais. Entre esses empreendimentos, vários eram famosos o suficiente para que muitos candidatos a emprego reconhecessem seus nomes imediatamente. Na verdade, era o caso de a base de uma lâmpada a óleo é a mais escura. Em um certo dia, em meados de outubro, Saidin foi deliberadamente passar um dia fora, perto da empresa farmacêutica de propriedade de Eulas. Por fora, era para realizar uma reunião de negócios. Mas, na verdade, o objetivo era roubar uma figura importante das fileiras do clã Eulas. Depois de encerrar a reunião fictícia com os representantes da Dawn, Saidin e seu guarda-costas do dia, Kim Il-rin, foram para um restaurante bem conhecido pelos habitantes locais, chamado de O Mestre da Comida Marinha. Esse restaurante de sushi estava posicionado de tal forma que a entrada da empresa farmacêutica era claramente visível do assento de Saidin. Mestre da guilda. Você poderia dar uma olhada aqui? Enquanto ele estudava a vista frontal da empresa pelas janelas do restaurante, Kim Il-rin, sentada na frente, o chamou. Quando ele deu uma olhada, ela estava apontando a lente da câmera do celular na direção dele. Diga X. Saidin forçou os cantos de seus lábios a se erguerem e... Com certeza. Com um clique suave, ela tirou uma foto. Como se estivesse satisfeita com a foto resultante. Ela acenou com a cabeça e moveu os dedos rapidamente. Ele não precisou olhar para saber o que ela estava fazendo no momento. Ela estava enviando a foto para seu perfil no SNS. Você parece estar muito ativo no SNS hoje em dia. Ele falou com uma voz cortês, mas também com uma pitada de sarcasmo. Ela terminou de fazer o upload da foto e, em seguida, deu um sorriso irônico enquanto coçava a nuca. Ah! Bem, o fato é que eu só comecei a fazer isso porque a Ordem dos Cavaleiros me pediu. Mas depois que entrei na Guilda dos Monstros e comecei a enviar fotos tiradas com o mestre da guilda, o número de meus seguidores explodiu de repente. E agora tenho mais de 10 milhões. Então, não posso decepcionar todos os meus fiéis seguidores. Não é? Saidin deu uma risada alta depois de ouvir uma desculpa que só poderia ter vindo de Kim Il-rin. Você deve achar isso agradável. Então. Yup. Este é um mundo totalmente novo e diferente. Depois de acrescentar sempre há motivos para uma mídia decolar. Ela voltou ao celular. Ela estava verificando as reações dos seguidores que estavam surgindo em tempo real. Mesmo assim, por favor, façam isso com moderação. Saiyong está preocupada com um escândalo entre nós dois. Que repórter idiota se atreveria a causar um escândalo com você? Mestre da guilda? Ah. Também. Por favor, considere o que você fez no passado. Você deve estar pronto para suportar isso. Pelo menos. Bem, com esse raciocínio, Saidin não tinha nenhuma desculpa a oferecer. O que ele fez não foi diferente de fazer ela de boba ao alternar entre a forma de orc e a aparência humana. Ele deveria ser grato por ela tê-lo perdoado sem recorrer a atos de violência contra ele. Tosse. Faça o que você quiser. Eu até deixo você tirar uma foto minha sem camisa. Se você quiser. Fu. Muito obrigada. Kim Il-rin deu um belo sorriso antes de tirar outra foto. Sério. Depois que ela começou a usar o SNS,
E também depois de desistir da futura posição de mestre da guilda. Ela se tornou 2 vezes mais extrovertida do que antes. Como isso era muito charmoso de se ver. Ele achava que era um pouco preocupante. Assim, eles conversaram durante os 10 minutos seguintes. Assim que a comida encomendada encheu a mesa de jantar. Os funcionários começaram a sair da empresa à medida que o horário de expediente se aproximava do fim. Saidin ativou os olhos de lobo e estudou todos os rostos o mais detalhadamente possível. E, como era de se esperar, quase todos os funcionários emitiam um rastro muito fraco de sangue, com a energia escura imperceptível pairando logo acima deles. Eles são de fato vampiros. Certo. Não sei quantos são dentro da própria empresa. Mas 153 é um número muito alto. Você não acha? Certo. Isso está correto. Mas havia necessidade de você vir pessoalmente aqui hoje? Infelizmente, os agentes de inteligência não conseguem distinguir os vampiros tão bem. Ele havia desenvolvido uma ferramenta para identificar os vampiros há muito tempo. Mas, de alguma forma, eles descobriram um método astuto para evitar a detecção. Foi então que Saidin encontrou um idiota com um cheiro forte de sangue e muita energia negra. E essa sensação de estranhamento veio de um carro de luxo importado que passava pela frente do restaurante de sushi. Ele puxou rápido o cristal de comunicação para avisar os agentes que estavam escondidos e esperando. O homem que está montado naquele carro é o mais forte. Faça dele seu alvo principal. Por favor. Ele ouviu a confirmação vinda do cristal. Saidin baixou os pauzinhos e se levantou. Vamos embora também. Saidin não entendeu. Mas Qin Yu-Rin balançou a cabeça. Ainda tem muita comida. Não é mesmo? O quê? Eles ainda tinham muitas coisas para fazer. Mas não vieram até aqui para comer. A Qin Yu-Rin, com os olhos arregalados, acenou rápido com as mãos, dizendo a ele que não entendesse mal suas intenções. Não. Não. Não estou dizendo que devemos terminar tudo aqui. Mas é que se a gente sair tão cedo pode parecer que tem alguma coisa errada. Sabe? Além disso, sequestrar o alvo é o papel dos agentes. De qualquer forma, Qin Yu-Rin ficou pensando. Saidin sentou-se novamente. Porque o que ela disse fazia sentido. E começou a comer o sushi cru devagar. 20 minutos depois, todo o sushi que estava na mesa tinha sumido. Saidin comeu cerca de 10 pedaços. O resto foi para a barriga de Qin Yu-Rin. Agora falando sério. Não era algum tipo de crime público comer 4 porções de sushi a cada gole? Depois de negociar a refeição, Saidin pagou a conta e eles foram para o estacionamento. Por favor. Entrem. Mas o que? Mas quando ele se virou enquanto segurava a porta do carro aberta, Qin Yu-Rin não estava lá. Quando ele procurou por ela, viu-a correndo apressadamente em direção à sua posição e, por alguma razão, seus braços também estavam cheios de barras quentes. Eu as vi no caminho e elas tinham um cheiro agradável. Então, você gostaria de comer? Assim que Saidin olhou para ela com olhos incrédulos, Qin Yu-Rin respondeu timidamente e ofereceu cautelosamente uma barra quente para ele. No entanto, uma expressão que dizia eu quero comê-las. Então recuse minha oferta estava estampada em seu rosto. De qualquer forma, ele não estava planejando comer uma. Mas, ainda assim a recebeu.
Na verdade, ela parecia ter feito o pedido por cortesia, pois começou a fazer beicinho quase que imediatamente. Saidin sorriu e devolveu a barra quente para ela. Eu preciso dirigir. Ah, que pena. Vou terminá-las para você. Então, seu rosto se suavizou imediatamente. Por favor, entre. Quando ele ligou a ignição, uma comunicação chegou ao cristal. Nós protegemos o alvo. Ah, já? Chomp. Chomp. Como os espertos da Monsta. Realmente excepcional. Por favor, fale depois que você terminar de mastigar. Primeiro. Logo no dia seguinte. Um membro sequestrado do clã Eulas. O jovem ancião Daniel Kim. Contou-lhes tudo depois de cair sob o controle da magia mental de Batory. Parece que os responsáveis pela convocação dos Dourk chinês na América naquela época eram os agentes do Eulas. E que Jin Serran também morreu nas mãos deles. Isso é verdade? Ao receber o relatório de Kim San-ho, a cabeça de Saidin se inclinou em confusão. Parecia que praticamente todos os incidentes que aconteciam com ele eram obra dos Eulas. Então ele não podia deixar de se perguntar o que os Batores estavam fazendo até agora. Sim. Chefe. Soubemos também que quase metade dos altos escalões do Éden também está sob o domínio de Eulas. Usando os registros do Éden, eles se aproximaram dos Mains. No local logo abaixo do prédio da empresa farmacêutica. Estão pesquisando os métodos para abrir mais a fissura com os Mains participantes. Os Mains que causaram agitação são os que acharam a pesquisa frustrante e fugiram das instalações. Kim San-ho entregou os documentos que continham as informações relevantes. Isso já era suficiente. Ao apresentar essas provas ao governo, Saidin poderia obter a cooperação deles para capturar os membros do clã Eulas. Mas o problema era o que fazer com eles depois. Como eles lidariam com tantos vampiros? E ele com certeza não estava com vontade de massacrá-los discretamente em algum lugar remoto, como Batory havia sugerido. É isso mesmo. O que está acontecendo com esse projeto? Saidin perguntou. Enquanto um pensamento surgia em sua cabeça durante suas reflexões sobre o futuro problemático. Há cerca de um mês, a Torre Mágica apresentou ao governo coreano seus planos para fornecer as barras energéticas aos vampiros encarcerados. Preciso pedir ao Sr. Johan Sung um relatório mais detalhado. Mas, a partir da próxima semana, eles estão planejando substituir o sangue de porco pelas barras. Pelo menos foi o que ouvi. Oh! Isso parece promissor. Os vampiros só bebiam sangue humano e nem sequer davam uma olhada no sangue de animais. A maior parte do público criticou essa demonstração clara de arrogância. Mas se levarmos em conta os hábitos alimentares incomuns dos vampiros, isso não poderia ser evitado. Na verdade, nem mesmo os humanos tocariam na merda literalmente só por causa da fome. Para os vampiros, o sangue animal era ainda mais nojento do que os excrementos dos humanos. É um alívio ouvir isso. E já estamos quase terminando de desenvolver vários sabores diferentes. Certo? Sim. Chefe. Ao utilizar os magos que trabalham na Torre dos Magos, a velocidade da pesquisa foi aumentada em uma margem enorme. Aparentemente. Ah.
E o sabor das barras energéticas que serão fornecidas à prisão é de barriga de porco grelhada. Muito bom! Com um sorriso satisfeito, Saidin se recostou na cadeira. Seu objetivo não estava muito longe agora. Contanto que ele pudesse persuadir Batory. Contanto que ele pudesse transformar aquele poder sem sentido em um aliado da humanidade. Ele seria capaz de fazer com que as palavras do Lorde Vampiro Moribundo se tornassem realidade, o monstro. Batory se tornará o herói. E uma semana depois, a notícia de que barras energéticas estavam sendo fornecidas à única prisão do país projetada para aprisionar vampiros, a Gun-san, circulou na mídia. Até mesmo o público que debatia incessantemente se deveria matar todos os vampiros ou se reconciliar com aqueles que podiam, observou com grande interesse o sucesso dessa misteriosa barra energética. 2 semanas depois, o diretor da penitenciária de Gun-san foi até a frente dos repórteres reunidos para falar sobre os resultados. Até mesmo Saidin fez uma aparição sem precedentes nessa sala especialmente preparada para a coletiva de imprensa localizada na prisão. Infelizmente para o diretor, ele estava sob uma pressão vertiginosa depois de ter diante de si um homem com fama de possuir mais influência do que o presidente do país. O diretor esfregou o peito e engoliu nervosamente. Ele até respirou fundo várias vezes antes de finalmente abrir a boca. Acredito que o interesse nesse assunto seja bastante excepcional. Portanto, vou direto ao assunto. No primeiro dia de fornecimento das barras energéticas da TM aos prisioneiros, como esperado, os vampiros se recusaram a obedecer. Vários repórteres que haviam determinado prematuramente que o experimento era um fracasso soltaram suspiros de lamentação. Mas, graças ao trabalho árduo dos guardas, alguns vampiros começaram a comer as barras. Trabalho duro. Isso estava escrito no roteiro. Mas o diretor preferiu não segui-lo. Não. Na verdade, nós os alimentamos à força. Os flashes da câmera dispararam como loucos. E estamos fazendo isso há uma semana. O diretor demorou um pouco, fazendo com que as pessoas reunidas também prendessem a respiração. E então, os vampiros começaram a pedir voluntariamente as barras de energia por conta própria. Enquanto o diretor falava com um sorriso no rosto, os sons dos repórteres aplaudindo soaram pela sala de conferências. Saidin confirmou que o diretor não estava mentindo e também respirou aliviado. Saidin fez o possível para acalmar o coração que batia descontroladamente. É claro que não sabemos se essa mudança se deve ao fato de que a única coisa com a qual eles podem se comparar é o sangue de animais. Mas posso dizer que os prisioneiros expressaram sua satisfação com as barras energéticas. Eles dizem que o gosto é melhor do que o sangue humano. Isso já era esperado. Os vampiros nunca tinham provado nenhum outro tipo de comida antes. Então o gosto da barriga de porco grelhada deve ter sido um abrir de olhos para eles. E assim, aqui estamos. 2 semanas depois. O número de rebeliões que ocorrem diariamente diminuiu de várias dezenas para apenas uma. E esses são os trabalhos de novos prisioneiros que ainda não provaram as barras energéticas. Saidin não conseguiu controlar suas emoções e acabou batendo palmas. Até mesmo os políticos que o seguiram e ocuparam os assentos ao lado dele sorriram e bateram palmas também. Dizem que o objetivo do encarceramento é reabilitar os criminosos condenados. Mas, como diretor da prisão dedicada aos vampiros, sempre achei essa opinião cética. Na melhor das hipóteses, pela primeira vez em minha vida, achei que essa mesma ideia
Há de reabilitar os vampiros. Poderia funcionar. O diretor encerrou a coletiva de imprensa com essas palavras e desceu do palco. Em seguida, estendeu a mão para apertar a mão de Saidin e disse que estava muito grato. Os políticos, cheios de sorrisos até agora, de repente ficaram com os olhos cheios de veneno e reagiram de forma exagerada, questionando como ele ousava fazer isso. Mas Saidin os ignorou e segurou firmemente a mão do diretor. Obrigado por todo o seu trabalho duro. Ao ouvir o elogio de Saidin, o diretor balançou a cabeça resolutamente. Não, senhor. Sou eu quem deve lhe agradecer. Sem dúvida. Esse aperto de mão estava sendo transmitido por várias estações de TV em tempo real. O que os vampiros, principalmente Batory, estariam pensando enquanto assistiam a esse momento? Saidin mal podia esperar para descobrir.